Olá, essa vai ser uma aula sobre funções de linguagem. Uma coisa que parece difícil, mas não é, se vocês entenderem o conceito. Eu só peço para vocês prestarem atenção, porque é de longe o que mais cai no Enem, em vestibulares, e a partir do momento que você entendeu, nunca mais você esquece. Então vamos pelo básico. O que são essas funções de linguagem? Primeira coisa que vocês têm que saber é que são funções que variam de acordo com a intenção do falante. O que o falante quer quando ele está produzindo aquela mensagem? Ela vai desempenhar papéis diferentes, tendo como base essa intenção de comunicação. Então, se eu quero convencer o meu receptor de alguma coisa, eu vou produzir o meu texto de determinada forma. Se eu quero falar sobre mim, eu vou produzir o meu texto de uma outra forma. Se eu quero conversar sobre um referente, um filme que eu vi, uma novela, eu vou produzir um texto de uma outra forma. Se eu quero ver se o meu ouvinte está entendendo o que eu estou falando, eu vou preparar o meu texto de uma outra forma. É por isso que a gente diz que elas variam de acordo com a intenção. Se a gente olhar o desenho que eu fiz, vai ficar mais fácil. Olha só, nós temos aqui o Wolverine e nós temos o Batman. São dois personagens, imaginem que eles estão conversando. Só que se eles estão conversando, eu preciso que um deles fale. Então vamos dizer que o Wolverine está falando. A gente vai chamar ele de emissor, porque ele é o cara que está emitindo a mensagem. E vamos dizer que o Batman é o cara que está recebendo a mensagem. Então a gente vai chamá-lo de receptor. Todo diálogo vai funcionar dessa forma. Tem o cara que fala, que a gente chama de emissor, e tem o cara que escuta, que a gente chama de receptor. Acontece que só esses dois elementos não são suficientes para vocês entenderem um diálogo, porque eu preciso que eles falem sobre algo. Então eu vou criar um elemento chamado referente. Imaginem que nessa situação nós temos o Wolverine conversando com o Batman sobre a Enterprise, sobre Star Trek, sei lá, decidam ali, mas aquele é o nosso referente. Ele pergunta para o Batman: e aí, Batman, o que você achou do filme Star Trek, o último que lançou? Essa fala a gente vai chamar de mensagem, é a comunicação propriamente dita. Essa mensagem do Wolverine para o Batman, de você para qualquer outra pessoa, de mim para vocês, ela precisa passar por um canal. Como que ela vai chegar ali? Nesse caso, nesse meu exemplo hipotético, o Wolverine está dialogando com o Batman. Então o canal é o canal sonoro, ele fala e o Batman ouve. Além disso, a gente ainda tem mais um elemento da comunicação que é o código, que tipo de código está sendo usado. Nesse exato momento eu estou usando a língua portuguesa como código. Estou usando palavras como código. Mas se vocês pegarem um texto feito para deficientes visuais, ele é em código Braille. Se a gente volta para aqueles filmes da Segunda Guerra, o pessoal usa o código Morse. Então, em que código essa mensagem está sendo usada? Agora eu quero que vocês pensem. Esses são 6 elementos da comunicação. Toda comunicação vai ter um emissor, vai ter um receptor, vai ter um referencial, vai ter uma mensagem, vai ter um canal e vai ter um código. Imaginem que eu posso, como emissor, preparar a minha mensagem tendo como foco um desses 6 elementos. Eu posso estar falando apenas do referente, aquele filme é legal. Eu posso estar falando do receptor, você é um cara legal. Eu posso estar falando do emissor, eu sou um cara legal. Eu posso estar falando da mensagem, né? Essa mensagem eu posso prepará-la com rimas. Eu posso estar falando do canal, né? E aí, eu quando mando um WhatsApp para alguém, eu começo com opa, olá, daí mando só um joinha. Isso é para ver se a pessoa está recebendo lá do outro lado, se o WhatsApp dela está funcionando, para ver se dá os 2 tiquinhos. E eu posso estar falando do código, né? Então, a língua portuguesa, a gente deve acentuar as palavras oxítonas terminadas em A, E, O. Estou falando do código. A questão é que, como professor de português, eu preciso de emprego. E como eu preciso de emprego, a gente inventa umas coisas só para vocês contratarem a gente e darem aula para vocês. Olha só, eu não posso chegar e falar para vocês, essa mensagem ela é focada no emissor, eu preciso dar um nome para ela. Então, quando eu faço um texto focado no emissor, eu chamo de função emotivo. É um texto emotivo. O mesmo vale para o receptor. A questão é que agora a função é conativa. Se eu faço uma mensagem pensando no meu receptor, ela é conativa. E isso varia assim, pode ser desde uma aula que eu prepare para crianças, uma aula que eu prepare para adultos, uma propaganda de TV. Mas eu também posso fazer uma mensagem focando no meu referente. Eu quero conversar sobre o filme mesmo, só nisso. Então ela é referencial. Eu posso pensar na mensagem, a gente vai chamá-la de poética se ela estiver focada na mensagem.
A gente vai chamar de fático se estiver focado no canal e a gente vai chamar de metalinguístico se estiver focado no código. Eu peço que vocês fiquem tranquilos, que eu vou explicar cada um deles. Uma coisa extremamente importante para vocês saberem aqui é que quando eu digo focado no preparar uma mensagem, não quer dizer que é uma super elaborada, você, meu Deus, eu preciso conversar com o cidadão na esquina ali, perguntar se ele sabe que horas são porque eu estou atrasado. Você prepara essa mensagem na sua cabeça. Não, isso é inconsciente. O que acontece é que nós, estudantes da língua, a gente classificou isso, a gente percebeu que existem 6 formas de produção de um texto. A emotiva, referencial, conativa, poética, fática e metalinguística. E como que funciona isso? O que é a função referencial? Ela também recebe o nome de denotativa e ela tem como foco no referente. É a função da informação. É através dela que eu trago informações, porque eu só estou focado no referente. Ela tem essa necessidade de transmitir ao interlocutor, né, a pessoa que está ouvindo, dados da realidade. Um bom exemplo são as notícias. Você abre o jornal para ler notícias, você não vai falar do jornalista, não vai encontrar o jornalista falando: "Oh, meu Deus, como eu estou triste porque minha mulher me abandonou". Não, ele vai trazer uma informação, né? De acordo com os dados facultados pela Polícia Militar, sobe para 12 o número de vítimas em estado grave após o confronto. É uma informação. Quando o seu texto, quando a sua fala, qualquer lugar, quando possui essa função, quando ele está trazendo informação, ele tem o nome de função referencial. O que é a função expressiva ou emotiva? Aí, pensa no conceito de emoção. Quem, além de mim, é capaz de falar das minhas próprias emoções? Eu sou a única pessoa. Então, a gente vai chamá-la de função emotiva. Ela tem o foco exclusivamente no emissor. Ela vai refletir o meu estado de ânimo. São expressões como estou com fome, não me sinto bem, ou quando eu me descrevo, né? Eu sou bonito, perfeito, maravilhoso. Estou falando de mim, estou utilizando uma função emotiva. A função apelativa ou conativa, ela tem o foco no receptor. É quando eu preparo um texto pensando em como esse receptor vai receber a mensagem. Se vocês pararem para pensar, é a básica da propaganda, né? A minha intenção ou é influenciar o meu receptor de algo, ou é convencê-lo de algo, transmitir um ensinamento para ele. Quando um professor prepara uma aula para crianças, por mais que seja sobre o mesmo conteúdo, não é a mesma aula que eu dou para jovens, por exemplo, porque o meu receptor, o meu público, ele é diferente. Quando eu converso com uma criança, eu falo de um jeito. Quando eu converso com um adulto, eu falo de outro. Então é justamente isso que é esse foco no receptor. E qual que é o nome dela? Apelativa ou conativa. Lembrem-se desse nome. Lembrem-se das propagandas também. Uma propaganda de cerveja, ela tem um público-alvo, ela age de uma forma. Uma propaganda de refrigerantes, ela tem um outro público-alvo, ela age de outra forma. Beleza? E daí a gente tem o texto que é focado na mensagem. A gente chama de função poética. Essa aqui é mais fácil de entender. Lembre-se que de poesia e de música que vocês não têm erro. Pensem lá na Marília Mendonça, Simone e Simaria. Quando essas pessoas estão sofrendo por amor, porque perderam a pessoa amada, elas não sofrem em rima. Elas sofrem como uma pessoa normal, espero, né? Só que na hora de cantar, se elas só cantarem o texto como uma pessoa normal, não fica muito bom. Então o que elas fazem? Elas mexem o texto para que ele tenha uma rima, e daí a gente vai dizer que esse momento, essa alteração no texto, ele passa a ser poético. É a função poética. Muito comum na música. Tem um exemplo que eu gosto que é o do latino, né? Hoje tem festa lá no meu AP, pode aparecer, vai rolar bunda lelê. Cara, essa música não faz o menor sentido, essa frase não tem o menor sentido, ela só existe pela rima. AP, aparecer, bunda lelê. Função poética. Cuidado que não é só rima, tá? Ela aparece em textos literários também. Quando você coloca muitas figuras de linguagem no seu texto, fala de muitas metáforas, quando você traz essas figuras de linguagem, você está fazendo uma função poética, porque você está preparando o seu texto. A função fática, ela é focada no canal. Ela serve para testar o canal de comunicação. Ela é um cumprimento.
Quando você entra no elevador com outra pessoa e fala, opa, bom dia, tá frio lá fora, né? É óbvio que o cara sabe que tá frio lá fora. Vocês moram no mesmo planeta, na mesma cidade. O segredo aqui é você falar implicitamente. Olá, eu falo língua portuguesa. Você entende língua portuguesa? Você está testando o canal de comunicação. Um exemplo bem claro é quando você vai a um show e antes da banda começar, vai o tiozinho lá no microfone, testando, testando, 1, 2, 3, testando. Ele literalmente está testando o canal. Quando a banda vier tocar aqui, será que a galera que vai receber a música vai estar lá ouvindo? Qual é o nome da função de teste de canal? Função fática. Existem alguns exercícios que vocês fazem na prova que eu chamo de função fática. Vocês têm que responder uma pergunta se é verdadeira. Tem 5 alternativas e a alternativa A é incrivelmente ridícula, é extremamente absurda e ninguém vai marcar aquela como verdadeira. A intenção ali é testar se o leitor está recebendo a prova. Olha, você consegue ler português, você entendeu o que é para fazer nesse exercício? É a função fática. A mensagem no WhatsApp que eu mando para minha dona, eu não começo diretamente com o texto. Eu sempre começo, meu amor, olá, para que eu saiba que ela recebeu. Essa mensagem não significa nada. O tudo bem que você diz quando encontra alguém. E aí, tudo bem? Você não está perguntando se a pessoa está bem. Você está testando. Você está me ouvindo? Está entendendo a língua portuguesa? Podemos conversar daqui em diante? Então a fática, ela é para ligar o canal. É para ver se está funcionando. Já a função metalinguística, ela é um pouco mais complexa, porque ela é focada no código. É basicamente uma aula de língua portuguesa em português, porque você está usando o código para falar do código. Ela vai aparecer em várias situações. Um filme que fala sobre um filme, ele é metalinguístico. Ele não precisa falar sobre ele mesmo, Deadpool, blá blá blá. Ele simplesmente fala sobre um filme. É um filme dentro de outro filme. Um livro que fala sobre um livro, sobre um escritor, tudo isso é metalinguagem. Quando você prepara um texto que fala sobre o ato de preparar o texto, ele possui a função metalinguística. Gramática, dicionário, são os maiores exemplos. Tranquilos. E daí, para fechar, eu queria que vocês tomassem cuidado para não cair numa pegadinha, porque é daqui que a porca torce o rabo, é aqui que as coisas complicam, é aqui que vai cair no concurso de vocês. Quando vocês estiverem fazendo o exercício de prova, eles vão perguntar para vocês qual é a função predominante do texto e não qual a função daquele texto. Pensa no Proerd. Eu adoro as músicas do Proerd. Pensa numa canção do Proerd. Quando o cara produz uma canção do Proerd para o ensino fundamental para alunos de 8 anos, é a mesma música que ele vai cantar no ensino médio para alunos de 15? É óbvio que não, porque a maneira como eu atinjo criança é diferente da maneira como eu atinjo adolescente. Então esse texto, ele vai ter a função conativa, porque ele está pensando, pô, eu preciso preparar o meu texto para crianças de 8 anos. Conativa. Só que ele também tem a função referencial, porque ele precisa falar sobre as drogas, que são a referência. Além disso, ele está transformando aquele texto numa música para que ela seja facilmente decorada. Então, ele precisa, obrigatoriamente, passar pela função poética. Então, se você analisar esse texto sobre drogas para crianças que o Proerd canta na sala de aula, possui 3 funções, basicamente. Função referencial, falando sobre drogas, função poética, a forma como o texto está preparado, e função conativa, pensando no público. Então, quando vocês estiverem fazendo exercício, fiquem ligados com isso. Qual é a função predominante? É uma rima que ele mostra pra gente, função poética. Ele está falando só do referencial, função referente. Ele fala várias vezes que esse texto foi preparado para crianças, blá blá blá, função conativa. Tranquilos? Eu fico por aqui. Qualquer dúvida, vocês podem mandar pergunta, tem o link embaixo ali, tem o link, que chique. Podem perguntar diretamente no vídeo. Um abraço, boa sorte e logo tem mais outro vídeo. Até!